bom dia a você, bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aqui na sua, na nossa RCI, uma emissora que está sempre ao seu lado. Também pode acompanhar pelo Facebook da própria rádio e ali fazer perguntas, interagir conosco. Nós estamos aqui com o Facebook aberto, então estamos nessa condição online. Hoje é um dia aqui chuvoso em Foz do Iguaçu. Já são 10 horas e 3 minutos. Nós estaremos com vocês até às 11 horas nesse programa que é chamado Projeto de Vida. O Projeto de Vida ele é patrocinado pela Apex, que é uma instituição de pesquisa que fica aqui como sede em Foz do Iguaçu, que chama-se Associação Internacional da Programação Existencial. E esta associação ela tem um objetivo, uma ideia, né, a ser vencida, que é o quê? Pesquisar o projeto de vida, pesquisar a programação existencial, que é o nome mais técnico, mas é um projeto de vida. E de onde a gente parte? De uma determinada premissa. Qual é essa premissa? Que eu, você, todos nós, consciências. O que é uma consciência? É um ser, além de ser um ser consciente, nós somos seres que a gente imagina, que a gente, pelas nossas experiências, e muitos aqui tiveram um fenômeno chamado retrocognição, ou muita gente chama de regressão de memória. Então a gente consegue constatar por A mais B, por vivências autopersuasivas. Quer dizer, não adianta eu persuadir você. Eu tenho que persuadir eu mesmo. Eu tenho que, pela a minha experiência, tem que me impactar. Dentro desse impacto de lembranças de existências passadas, a gente tem certeza que essa vida não vai ser a primeira e nem será a última. Então, o que nós observamos? Que temos um ciclo de experiências de indas e vindas. Esse ciclo a gente chama de série de existências. Essa série de existências, ela acaba necessitando muitas vezes entre um período que nós chamamos extrafísico, que é fora da matéria, onde que nós não estamos com esse corpo denso mais de carne e ossos, nós apenas utilizamos temporariamente nessa vida humana, e é lógico que ele vai ser descartado, ele desgasta, ele acaba entrando em falência, mas ele acaba morrendo, não a personalidade, não a consciência, não nós, do ponto de vista aí da evolução. E com base nessas condições, a gente percebe que chega um determinado momento que as personalidades começam a estudar nesse período entre uma vida e a outra para planejar o que irão fazer. E com isso, nós observamos fatos, gente. Tem crianças que têm ali 4 anos e tocam um piano lindamente. Tem meninos aí de 11 anos que fazem acompanhamento com a orquestra inteira. Então, de onde que veio essa informação? Se a gente sabe que alguém para estudar piano, para ser um pianista, demora aí praticamente anos, décadas. E como uma criança, ela consegue ter essa desenvoltura? Só tem uma explicação. Essa genialidade tem a ver com as retrovidas, com as vidas passadas. Então vamos pensar numa lógica. Se a gente admite, então, e consegue visualizar que isso é factível, é possível em determinado momento evolutivo a gente começar a planejar as próximas vidas, planejando quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, planejando quais serão as nossas profissões, ou seja, todos esses enredos da vida humana para cumprir o que? Algumas metas e, de maneira geral, fazer recomposições, acertos, que a gente estuda aí muito o processo do karma, ou seja, coisas que nós fizemos, sejam positivas ou negativas, nós temos um efeito disso e nós queremos retribuir coisas que recebemos e nós queremos consertar coisas erradas que deixamos mal parado com determinadas pessoas, determinadas personalidades. A gente quer recompor essa condição e ficar em harmonia cada vez mais com tudo e todos. Com esse processo lógico de muita lucidez, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo um planejamento da vida humana. Aí a pergunta-chave: o que você planejou para
para realizar na vida humana? Bem, o objetivo do programa é esse, nós estudarmos pessoas que lembram um pouco desse planejamento, trazer aqui convidados que vão fazer a reflexão de fatos e situações importantes para nós não desviarmos, não sairmos de uma rota planejada, não admitimos que todo o nosso futuro está determinado, mas existe um certo planejamento que você pode sair dele, você pode desviar da rota. E isso vai te causar, geralmente, quando acontece isso, um determinado mal-estar, você sente um desânimo, você sente que algo está mal parado. É como se você sentisse que uma gaveta está mal fechada no armário ou na escrivania. E aí, basicamente, você tende a ajustar, tende a colocar o trilho, a sua locomotiva no trilho certo para justamente atender aquela sua necessidade. E muitas vezes, às vezes os pais, eles acabam com uma boa intenção falando: filho, estuda isso daqui, olha, faça tal profissão que você vai se dar bem. E o filho não quer assumir o negócio da família, ele tem uma outra vocação, ele tem um outro estilo. E se ele acaba engolindo, se ele acaba não sendo ele vai sentir uma frustração lá na frente, e essa frustração tem a ver com esses desvios de programação existencial, ou seja, ela não está fazendo o seu projeto de vida. Dado essa visão, nós então vamos ter muitas coisas aqui hoje. Nós temos um convidado, né, que é o Fabiano Rodrigues, que ele vai falar para a gente sobre a síndrome da dispersão consciencial, justamente nessa programação existencial no projeto de vida. Então você imagina que tem gente que dispersa, sai da rota, e nós vamos discutir sobre esse assunto. No início, nós sempre deixamos uma pergunta no ar que nós respondemos no final. Essa pergunta diz o seguinte: ela tem a ver com a evolução. A autorresponsabilidade da sua programação, do ponto de vista kármico, é aquela que predomina os seus esforços assistenciais de caráter egoísta? Ou seja, o foco desse planejamento, daquilo que tudo a gente está falando, tem a ver com a evolução individual? Essa afirmação é afirmativa ou é falsa, ou ela é negativa? O que você acha? Nós vamos responder no final do programa, aguarde que nós vamos voltar com vocês. Enquanto isso, vocês ouvintes podem interagir com a gente aqui, olha, no Facebook, ó. Tem uma grande amiga e conhecida nossa que já está comunicando conosco, olha lá. É a Mari Lux. A Mari Lux é uma personalidade ímpar. Ela está dando aqui um bom dia para a gente, né? E ela está conectada, está presente, está acompanhando a gente, né? Grata por fazer parte dessa grande família. É isso daí, Marilux. Nós somos a família de seres humanos, né? É uma grande família realmente. Gente, então vamos uma dica do Caio Polizel. Caio Polizel é um cara, é um grande pesquisador. Tem um livro que ele fez ali, ele organizou, que o nome é justamente sobre a autogestão consciencial. Esse livro, ele está à venda na Shopcons, www.shopcons.com.br, e na Shopcons você pode receber esse livro no conforto do celular. Agora, qual que é o grande objetivo do Caio? É justamente falar da gestão pessoal para colocar em dia essa rota, a sua locomotiva nos trilhos e realizar a sua programação existencial, fazer o seu projeto de vida. Vamos à dica do Caio e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e hoje vou falar sobre profissionais nos novos tempos. Nesta semana assisti uma palestra de uma amiga, Andréia Caldani, uma profissional de sucesso do setor educacional, cujo título da palestra era Antifrágil, profissional num mundo em transformação. Quem quiser pode assistir no YouTube com o mesmo título que falei há pouco. Nesta palestra, a Andréia ela falou de 4 perfis de profissionais, que farei alguns comentários para que você, ouvinte, possa se identificar
em qual desses perfis você se encontra. Bom, os 4 perfis que a Andrea falou em sua apresentação retratam o profissional frágil, o robusto, o resiliente e o antifrágil. Essa proposição foi adaptada de um autor libanês-americano muito influente no mercado financeiro, conhecido como Nassim Taleb, que dentre suas produções escreveu uma obra intitulada Antifrágil, já no ano de 2012. E veja que esta obra lá de 2012 toma um corpo diferente no momento em que estamos vivenciando, quando no meio de uma pandemia temos que reinventar as empresas e nós, como profissionais, precisamos também nos reinventar. E lá em 2012, Taleb explicava com detalhes o que era esse neologismo antifrágil, criado por ele, e mostrou vários exemplos e situações, sendo que suas proposições elas podem ser entendidas, se atrelarmos ao âmbito dos profissionais, da seguinte maneira. O perfil 1, que nós já falamos ali, mas pensando em um profissional frágil. Um profissional frágil é similar ao que significa a palavra frágil. É aquilo que é danificado, que estraga com facilidade. Quando existe uma pressão externa, algo não se sustenta. Então vamos pensar num profissional que no dia a dia, quando recebe uma pressão, seja do seu líder, seja do mercado em que está inserido, seja do contexto profissional que está passando, ele não se sustenta, ele é frágil, ele não consegue sustentar aquilo que estava tocando. E aí podemos ampliar para várias questões, mas vamos ficar apenas nessa questão deste perfil. Aquele que não sustenta a pressão e que se danifica. O segundo perfil de profissional é o profissional robusto. É o profissional que não se modifica mesmo quando é pressionado. Diante de uma pressão e de mudança, ele é resistente. Tem mais dificuldades de aceitar e se adaptar aos contextos. E pense, no momento em que estamos passando, tudo que nós não podemos ter é alguém com resistência. Nós precisamos de pessoa que sustente a pressão e que mude, que tenha de fato resistência, mas que essa resistência tenha também um nível de flexibilidade. Ele precisa resistir pela pressão, mas não resistir pelas escolhas, pela forma de atuação. O terceiro perfil é o profissional resiliente. Se falou muito nos últimos anos na resiliência, mas veja, lá em 2012, o Taleb já falava do contexto que um resiliente é aquele que suporta situações extremas, isso é ótimo, mas quando a pressão acaba, ele consegue voltar ao seu estado original. No primeiro momento, a gente pode pensar, isso é muito bom. Mas Taleb já falava naquele momento, e fazendo uma alusão ao novo contexto, nós podemos pensar, ser só resiliente pode não ser mais suficiente. A resiliência é sim uma habilidade bem vista nos processos seletivos para as empresas. Por quê? Porque o profissional resiliente é aquele que aguenta ser pressionado, mas talvez esta sozinha não seja mais suficiente para os profissionais que querem se destacar. E aí retratamos o profissional antifrágil. É exatamente o oposto do profissional frágil, é aquele que consegue melhorar e crescer, mesmo em situações inesperadas, com mudanças e pressão. Crises, pensem, sempre virão, mas se entendermos essas crises como oportunidade de crescimento, aí sim as coisas tomam um novo sentido. O autor Taleb enfatiza ainda a necessidade do conflito como um fator que impulsiona o avanço, uma vez que as pessoas sentem-se provocadas a seguir em frente. Pense, as crises, as dificuldades sempre serão ocasionadas. Nós precisamos saber lidar sem fragilidade para este contexto. E aí, que perfil profissional você possui? Precisa fazer algum ajuste nesse perfil? Necessita repensar sua atuação profissional? Boas reflexões, te vejo no próximo Momento Autogestão, e quem perdeu os episódios anteriores, é fácil. Basta digitar Momento Autogestão no YouTube ou no seu tocador de música preferido. Grande abraço e até mais. Você ouviu Momento Autogestão. Então, pessoal, gostaram aí do Momento de Autogestão com Caio Polizel? É bacana, né? Sempre interessante essas dicas. E lembre-se que se você quiser saber mais, tem um livro sobre o tema. Agora vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno já começaremos com a entrevista com Fabiana Rodrigues. Aguarde, o tema é Síndrome da Dispersão Consciencial. Já voltamos já já.
São 10 horas e 20 minutos, estamos aqui, o nome é André Chataloff, vamos fazer entrevista com o senhor Fabiano Rodrigues Moreira. Tudo bem, Fabiano? Tudo calmo, André. Obrigado pela gentileza, é um prazer estar aqui hoje e eu agradeço também ao convite para poder tratar desse tema especialmente. Bem, o Fabiano, ele é um convidado que vai falar sobre a síndrome da dispersão consciencial na programação existencial, que é o nosso projeto de vida. Fabiano, vamos apresentar aqui o Fabiano. Fabiano Rodrigues Moreira, ele é graduado em Gestão de Organizações do Terceiro Setor pelo Centro Universitário de Maringá, Unicesumar. Graduando também em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. Brasileiro, natural de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, segundo ele, fronteira ali com o Uruguai, não é isso? Isso, Rivera. Certo, ou seja, um lugar bem assim, geladinho, né? Ou seja, pega assim umas épocas do ano que é aquela questão, aquela brisa deliciosa, né? Nós chamamos aqui do minuano. Né? E também voluntário aí da Consciologia desde 2006, apesar que ele estava contando aqui para a gente nos bastidores, que conheceu a Consciologia em 87, não existia nem nenhuma instituição, existia o CCC, né, o Círculo de Consciência Contínua, que era uma instituição incipiente ali, que veio depois da vazão ao surgimento do Instituto Internacional de Processologia e Conscienciologia, que inclusive aqui em Foz do Iguaçu tem a sua sede. Bem, com base nisso, ele se tornou voluntário, hoje ele é voluntário da Associação Internacional da Programação Existencial, a APEX. Bem, seja muito bem-vindo, e aí nós já vamos começar quente. Por que você resolveu estudar esse tema? Síndrome da dispersão consciencial, o que é isso, meu caro? Vamos lá, vamos iniciar então. Bem, André, a síndrome da dispersão consciencial, ela é uma condição que acomete várias consciências e ela tem um peso, digamos assim, especial no intermissivista, né? Então, eu comecei a pesquisar esse tema porque iniciei, né, adolescente ainda nas ideias, principalmente na época ainda, como tu comentaste, a respeito do IP, né, em 87, e até 1995 eu me encontrava ativo e parei durante esse tempo e retornando somente em 2006. Uma das minhas hipóteses, né, entre vários problemas dessa digamos, esse lapso, né, foi exatamente a ocorrência desta síndrome da dispersão consciencial. Esse é o motivo pelo qual essa é hoje uma das minhas principais pesquisas, né, e a ideia da síndrome e a ideia de pesquisar ela é exatamente porque eu cheguei à conclusão que ou tive em grande parte a problemática da síndrome, né, e talvez de alguns outros aspectos, ou ela teve uma abrangência no decorrer desse ponto, desse lapso temporal, que fez com que eu acabasse desviando e retornando futuramente. Você consegue visualizar, assim, na tua pesquisa, qual que é a origem disso? Ou seja, por que uma pessoa ela desencadeia essa síndrome da dispersão? Bom, a síndrome da dispersão, só para a gente poder iniciar do começo, né, ela é uma condição ou um estado, né, considerado patológico, ela é nosográfico, onde a consciência apresenta um quadro, né, de desorganização e ela mantém, né, um processo de dissipação dos altos esforços, de energia, tempo e uma série de outras condições que poderiam estar sendo melhores empregadas, né, ou melhor empregadas essas condições, de uma maneira mais vantajosa para este momento evolutivo, né? Entendi.
Agora, a gente pode considerar, por exemplo, uma síndrome de dispersão. Quando a gente olha em dispersão, a gente está pensando que existe um foco, né, uma linha, um raciocínio, e a pessoa ela não consegue se fixar naquele raciocínio, ela não consegue manter-se na linha. É como se estivesse coçando para cair fora, para ter algo que desvie o olhar, ou seja, é uma atenção saltuária, né? A gente percebe muito isso olhando uma Sim, criança e um adulto. A gente pode olhar que, por exemplo, uma criança, se você mostra para ela um brinquedo mais colorido, ela larga aquele que ela tinha na mão e nem sabe o que aconteceu com aquele brinquedo. Ela simplesmente sai para o outro. E quando a gente pensa no adulto, isso já é uma síndrome, né, acontecendo ali numa falta de linearidade, numa constância, seguindo um fluxo que a gente vê até mesmo, né, olhando aqui em termos de programação existencial, né, Fabiano, que é uhum, basicamente o seguinte: é como se a gente, como que acompanha determinada pessoa, fala, ela está num caminho, então tá tudo certo, ela vai chegar naquele ponto, só que ela não chega no ponto, ela vai para um outro, né? sim, Ela sai sim. pela direita, sai pela esquerda e não tem uma linearidade. Você acha que isso pode ter sido processo, por exemplo, emocional? Você acha que isso tem a ver com a questão de não ter ali uma determinada lucidez, né? Que fala assim, poxa, se eu tenho que continuar esse caminho mesmo tendo percalços, mesmo sendo difícil, mesmo eu tendo contrafluxo. Na verdade, eu posso interpretar um contrafluxo de duas formas, a gente sabe disso. Muitas vezes a pessoa ela está seguindo uma linha, um empreendimento. Aí ela tem ali um travão, ela fala: "Ah, de repente não é para seguir isso daqui, eu vou desviar como um rio, que eu vou seguir o processo mais fácil, né? A gente percebe que os rios eles mudam às vezes de leito, porque ele vai seguir o caminho mais fácil para a água, né? Ele vai desviar às vezes É, daquela barreira. Só que às vezes a gente não, sim, né? Às vezes tem que passar por cima. E como que é? Ó, André, é uma ideia bem interessante, tá? Mas a síndrome da dispersão consciencial a gente tem que avaliar da seguinte forma, tá? É preciso a gente chegar, pelo menos em termos de pesquisa, a ter uma ideia principal. A criança, ela possui e ela apresenta, às vezes, o que a gente chama de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Aham. Tá? Boa parte das crianças apresentam isso. E esse quadro, em muitos casos, ele ainda continua na fase adulta. Então, nós temos hoje em dia adultos, né, com problema de déficit de atenção. E muitas vezes, inclusive, com a questão do transtorno ainda da hiperatividade. Entretanto, é preciso separar a questão da síndrome da dispersão consciencial com o transtorno do déficit de atenção. Isso por quê? Tá? O transtorno do déficit de atenção, ele ainda, se a gente for parar para pensar momentaneamente em termos de soma, ele está ocorrendo no cérebro físico. O déficit de atenção ele ocorre no cérebro físico. Tanto é que o metilfenidato, que é um dos medicamentos utilizados exatamente para isso, a Ritalina famosa, ela corrige isso como se fosse a pessoa estivesse com um problema de miopia ou de um problema ocular e ela colocasse uns óculos. Então, nesse caso, o remédio, ele corrige isso. A síndrome da dispersão consciencial é uma síndrome consciencial, uma patologia consciencial. Então, por exemplo, que enquanto que um efeito no soma, né, a gente poderia até dizer, olha, devido a um problema que a consciência possa ter trazido e uma certa herança, alguma coisa que possa ter influenciado a questão do cérebro em si, a gente até pode analisar dessa forma. Mas é preciso separar a síndrome da dispersão consciencial com o transtorno dessa atenção e hiperatividade. Isso falando em termos de soma. Se a gente for falar em efeitos holossomáticos da síndrome da dispersão, no energossoma, por exemplo, ela tem um processo de desestabilização energética. Tá? E enquanto que no próprio psicossoma, se a gente for parar para pensar, ela mantém esse processo que tu comentaste de inconstância emocional. E ela também atinge, obviamente, porque a consciência está trabalhando com um mecanismo holossomático, no mental soma ela atrapalha o processo de autoavaliação, ela torna deficitário o processo de autoavaliação.
Então, esse seria um efeito holossomático Sim. da síndrome da dispersão consciencial. Acho que só vale a pena a gente fazer um parênteses, né, para os nossos ouvintes, que não quer dizer que a gente vai recomendar a Ritalina ou que é favorável ao uso, Perfeito, sem dúvida, né, e sem principalmente que a dúvida. gente sabe que dentro do processo da psiquiatria há muita questão aí de interesses e efeitos colaterais também que a gente tem que prestar atenção, né? Uma das coisas históricas, a gente sabe que muitos maridinhos aí no passado colocavam as esposas, né, que tinham algum problema, né, assim tal, colocavam ali justamente em manicômios, colocavam em casas, né, sendo tratadas como justamente processo de histeria, que era uma forma de se livrar da presença da personalidade ali, né? E crianças, a gente tem que ver o seguinte, que não é, né, às vezes é falta de instrução, que muitos pais acabam entrando, né, pelo processo da Ritalina, que desconhecem, mas quem tem que conhecer é o médico, né? O médico psiquiatra, mas que às vezes o médico ele acaba receitando aquilo, por quê? Porque a mãe e o pai exigem que ele dê alguma coisa porque o filho está hiperativo, quer dizer, em vez dos pais darem educação, ele prefere dar um sossega-leão para a criança, ou seja, tela calminha, tela tranquila, em vez de lidar, de conversar, e acha que isso não tem um efeito colateral. Tem. Isso pode dar um efeito de desenvolvimento até psíquico, né? Pode criar danos cerebrais. Então, a gente sabe que esse uso do medicamento tem que ser com dois olhos bem abertos, evita-se o máximo. Mas para a gente não fugir o ponto, né? Eu acho que é bem interessante, né? Para a gente diferenciar uma coisa da outra, que você trouxe muito bem. E agora é interessante a gente saber quais são as implicações dessa síndrome de dispersão no indivíduo, na intraconsciencialidade, na própria vida humana. Como que você caracteriza isso? Bom, voltando à questão, né, e só pegando o gancho anterior, é importante observar que a Ritalina, ela também causa dependência, tá? Então, de forma alguma, a automedicação pode ser indicada numa questão dessas. Mas em relação à síndrome da dispersão consciencial, é sempre bom lembrar que ela é uma condição consciencial e patológica. Ela possui sempre um processo de retroalimentação, ou seja, a pessoa possui rotinas inúteis e os hábitos são doentios. Sempre bom observar essas questões. Tá? Ela vai ocasionar perda de oportunidades evolutivas, isso é um fato. Tá? E invariavelmente, e esse é um processo que ele vai ocorrer se a pessoa, e principalmente o intermissivista, não começar a observar isso, a incompletude existencial ou o incomplexes, né? Então, em termos habituais, no dia a dia, para que a pessoa possa observar esse tipo de coisa, se ela investir, e isso é uma coisa que a gente recomenda sempre, invista sempre na sua autopesquisa, invista no laboratório consciencial. Esse é o melhor investimento, porque se a pessoa não se conhece, às vezes ela não sabe nem que ela está com aquele problema. Então, quando a pessoa começa a apresentar alguns quadros, por exemplo, né, a pessoa observa na sua autopesquisa que ela apresenta perdularismo, né? Ela é perdulária não somente em alguns aspectos específicos da vida, mas isso a gente nota principalmente na condição financeira, né? Quando ela simplesmente perde prazos por questões de procrastinação, a pessoa procrastina por N motivos, né? E ela é extremamente desorganizada, pode apresentar uma questão de displicência, a pessoa é displicente em horários, em termos de prazos, uma série de coisas nesse sentido. Não possui, por exemplo, um desinteresse ou um interesse específico, ela pulula por várias horas. Sim, eu acho que é bem interessante isso e acho que vale a pena de você aproveitar também e falar sobre os comprometimentos na nossa programação existencial sobre esses fatos. Eu quero que você explore mais isso, mas vamos para um rápido intervalo comercial e já retomamos essa conversa com o Fabiano. Bem, voltamos. Você sabe que o nosso entrevistado não está aqui no estúdio, ele está à distância. Em que lugar que você está mesmo agora? Eu estou agora em Viamão Grande, Porto Alegre.
Perfeito. Então, assim, bem do lado aqui de Foz do Iguaçu, né? Rapidinho, né? Então nós estamos aqui aproveitando a tecnologia. Então, por isso que vocês estão vendo, quem está vendo pela internet, está vendo aqui uma caixinha de som, que é um speaker, né? Nós estamos conversando por ele. Bem, então nós deixamos uma questão no ar, Fabiano, sobre essas ideias do tipo, além de ter implicações, né, na intraconsciencialidade, como você estava dizendo, isso também tem comprometimentos dentro do processo da programação. Eu queria que você explorasse essa ideia para a gente saber como até corrigir, né? Você falou do perdularismo, que é a questão da pessoa ter um descontrole financeiro, não é isso? Ela acaba gastando, ela vai por impulso. Você imagina, você vai lá para o shopping, você não tinha uma lista de compra, você não tinha interesse de comprar nada, e aí fica encantado por diversas ofertas e você volta para casa com os braços cheios, né? E a cabeça fervendo como que vai pagar, né? É exatamente isso, André. Uma coisa interessante a observar é que, geralmente, o intermissivista, né, e como a implicação está diretamente na programação existencial, ele geralmente é uma consciência que vem com uma série de atributos, né? Entretanto, algumas das posturas que a gente nota, né, inicialmente, antes da gente abordar a implicação própria da programação existencial, é que gera, a síndrome da dispersão consciencial, ela gera um processo de robotização. A pessoa acaba entrando naquela condição e, muitas vezes, sem um certo nível de criticidade, acaba exatamente como tu acabaste de comentar essa questão. Esse processo de distração, de acriticidade, né, de esbanjamento e prolixidade, ele gera um processo de impaciência, a consciência se torna impaciência, e na maior parte das vezes ela se torna superficial. Isso porque a gente tem que lembrar que o processo, ou como nós vivemos hoje, é uma era de fartura. A nossa idade, a idade contemporânea, tem novos processos de manufatura de vários tipos de itens, né? Existe uma tendência e revolução e também todos os modos e costumes. A informatização é uma coisa absurdamente grande. Hoje nós temos um meio de comunicação quase que total, só em termos de itens, só para a gente poder analisar. Hoje, Facebook, Twitter, Instagram, uma série de coisas, isso aí causa um problema, porque já temos, inclusive, pesquisas a respeito do excesso de informação e como é que ele atrapalha. Vocês imaginem o seguinte, né? Hoje, se a consciência hoje tivesse que avaliar a questão de dar atenção ao Facebook, ao LinkedIn, mais ao Instagram, ao Twitter, ao WhatsApp e ao Snapchat, para tirar uma foto ainda na finaleira, né? Imagina como fica a questão. E nós só temos 24 horas. Todas as consciências possuem 24 horas. O intermissivista não é diferente. Então, essa implicação ela é muito grande. Porque se nós formos parar para pensar, um quadro de desorganização mínimo possível, tendendo a ter um quadro cada vez maior, ele vai levar a uma incompletude existencial. A incompletude existencial ela é muito problemática. Isso porque quando a pessoa começa a ter, tá, esse problema de foco, essa desorganização pensênica, essa falta de autodisciplina e principalmente a falta de acabativa, né, ela começa a adquirir uma atitude mais apática no decorrer do dia a dia. Ela baixa a lucidez dela e acaba criando maus hábitos, né, bastante cronificados. Agora, Então, Fabiano, oi. quando a gente olha aí a questão dessa síndrome de dispersão, a gente percebe o seguinte, que a nossa vida, nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós temos um roteiro, a gente tem que, de alguma maneira, ter um nível de organização para cumprir algumas metas básicas que a gente sinta-se realizado mais lá na frente. Porque aquela questão, a gente sabe que a construção de muitas coisas é pouquinho em pouquinho indo na direção certa, que você vai olhar para trás e falar assim, poxa, eu fiz tudo isso, mas é porque você veio fazendo ali paulatinamente, né? Ou seja, devagar e sempre, mas manteve aquele curso, foi fazendo que nem um puzzle, né? Um quebra-cabeças, ali colocando pecinha por pecinha no lugar. Só que a gente sabe que se ela
Por exemplo, que nem na nossa época, assim, tipo, quando a gente olha a juventude das gerações anteriores, a dispersão era televisão, era desenho animado, era filmes, né? Esses filmes de futuro. Ou seja, tinha aquela questão de games. Quando apareceram os primeiros telegames, né? Que você usava na televisão, aquelas coisas todas. Aí a molecada, né? Ficava toda entretida ali e basicamente perdia tempo, não fazia as tarefinhas de casa, não estudava direito. E aí você via que aquilo lá fazia com que aquela formação cultural ficava capenga. Aí aquilo lá na frente ia ser cobrado, porque na hora de entrar numa faculdade, aquele fulano fala assim: poxa, mas quanto você entende de história, de geografia, de química? Não, mas entender de game entende muito. Aí você vê que aquilo lá dava um ônus, né? Você falava assim: poxa, aonde eu estava que eu não me preparei para entrar numa boa faculdade, aonde estava que agora, então você vê que isso tem um custo, né? Ou seja, o fato de eu desviar aqui, que ser divertido, ser legal, ser interessante, vai ter ali um preço lá na frente. E ao contrário, se você manteve aquela linha, se você manteve aquela seriedade, pelo contrário, você vai ver que, poxa, agora eu tô vivendo os louros, né, de um processo que foi conquistado por muito tempo. Então, você está trazendo é basicamente que esse processo ele acaba afetando agora. Quais seriam os processos, então? Vamos imaginar que a pessoa desviou, a pessoa teve essa síndrome, olha, não deu, eu era imaturo, eu era infantil, eu fiz um desvio. Agora, o que eu faço agora? Qual que é a solução? Para onde que eu corro? Há tempo ainda? Perfeito. Sim, sem dúvida, André. Sempre há tempo. É importante observar que, em relação às leis da Proexis, tá? Nós temos duas leis interessantes. A questão da adaptabilidade, ou seja, se a pessoa desviou, dependendo do nível de desvio dela, ainda pode ser adaptável, certo? A questão a compatibilidade, tá? Que a gente pode observar, tá? E, então, assim, ó, tem uma série de leis que é interessante a gente observar, mas assim, ó, antes da gente pegar esse ponto, eu gostaria de colocar uma questão, principalmente, para que a pessoa avalie. Quando a pessoa começar a ter uma baixa autoestima, um dispêndio muito grande energético, né, aquele cansaço, a noção ou o sentimento de incompletude de planejamento, tá? Uma noção incompleta de realidade e também aquela ideia de estar perdendo oportunidades intrafísicas, significa que ela tem que dar uma atenção especial. Como é que ela funciona? Como é que ela poderia começar a trabalhar isso? O primeiro processo é o processo de autoavaliação. Vamos começar a levantar os dados. Tá? Como é que isso ocorre, quando ocorre, em que condições isso ocorre, onde, principalmente, mesológico, ocorre isso, e a condição acontece de forma intra ou extrafísica. Muitas vezes, a pessoa fora do corpo ela tem uma noção bem interessante. Se começar a dar uma atenção específica a isso, a gente começa a avaliar. E, primeiro ponto, começar a trabalhar principalmente a questão da atenção. Uma atenção focada é uma tarefa realizada, certo? A observação do trinômio, problema, foco e solução, princípio também da autopesquisa, certo? Começando pelo básico. Na autopesquisa, a gente sempre começa pelos trafores e trafares. Se você não se conhece, a pessoa não se conhece, ela não sabe nem em que nível ela se encontra. Só lembrando, né, que só lembrando, né, para o nosso ouvinte aqui, trafores que você está chamando são os traços força, são os talentos, as coisas positivas, as características que são em destaque. E os traços fardos são aqueles traços que ela não desenvolveu o talento, quer dizer, está no meio do caminho. Ela, que nem a gente pega, tem lá uma pessoa que ela consegue escrever bem um texto, isso é um traço força. Tem pessoa que ela tem dificuldade de escrever, isso é um traço fardo. Mas a gente percebe que se ela investir, se ela estudar, ela vai saber escrever um texto. Então aquilo que era um traço fardo, que era algo que precisava ser melhorado, ela melhorou e conseguiu agora ter um desempenho. É só para a gente entender isso. Você está falando que ela tem que administrar isso tudo, né? Tem que administrar. E uma coisa interessante é que a auto-organização nesse quesito, principalmente da síndrome da dispersão, ela é mola mestra, porque ela vai evitar principalmente um dos pontos grandes, que é o desperdício. A pessoa vai ter que começar a priorizar, ou seja, o mais importante vem em primeiro lugar,
em relação ao intermissivista, a programação existencial sempre vem em primeiro lugar. É necessário que a pessoa comece a evitar, por exemplo, perdas de tempo desnecessárias, né? Um investimento que eu acho interessantíssimo é na questão da autogestão existencial, que vai dar uma noção de conjunto. A auto-organização, nesse caso, seria interessante a pessoa começar a levantar o contexto atual, o que ela precisa fazer inicialmente, lembrando sempre que o foco está na solução e não no problema, certo? E com metas e objetivos, a pessoa já começa a melhorar. Sim, eu acho interessante, Fabiano, que agora você já está entrando para um caminho mais da prevenção e da profilaxia, né? Ou o ajuste e a prevenção e a profilaxia. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Quais são as formas da gente, de alguma maneira, prevenir e, de alguma maneira, ajustar esse processo. Mas vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. E aí, pessoal, e você, está gostando do nosso programa? Você sofre dessa síndrome de dispersão consciencial? Você se dispersa facilmente ou não? É prumado, gosta ali, ó, tem um objetivo e vai que nem um javali para cima dele. E aí, qual que é o teu perfil? Ou você está no meio termo? Dá para melhorar? Então vamos ver as dicas aí com o Fabiano. Fabiano, então a gente estava falando justamente que você estava colocando que é possível até determinado ponto, né? A pessoa ela aproveitar o tempo de vida e correr atrás. A gente sabe que se a pessoa fez muitos desvios, ela tipo, imagina, ela está indo para Paris, ela acaba indo lá para a Austrália para ir para Paris, né? Então ela vai chegar meio atrasadinho em Paris. Então eu estou querendo dizer que alguns desvios eles deixam marcas, vamos dizer assim, eles atrasam. Mas quais seriam as ações para prevenção? Você começou a falar um pouquinho delas, mas então essa profilaxia, essa prevenção, essa higiene, o que eu posso fazer para evitar de ter esse contexto da síndrome que ele afete a minha programação? Bem, o principal ponto é investir na auto-organização, certo? O levantamento do contexto atual, o que a pessoa pode fazer primeiro, essa questão que eu comentei a respeito de ter foco na solução. A pessoa pode iniciar por coisas simples. É interessante observar que quando a gente precisa mudar algo muito grande, é necessário pegar aquela tarefa, dividir ela em vários pontos e começar a trabalhar ela. Então, um primeiro ponto seria a ideia de começar a trabalhar com agendamentos. Cada coisa no seu devido tempo, ter noção de disponibilidade, ter a ideia de autonomia, ser flexível em alguns pontos e sempre utilizar de um plano B. Se a pessoa começar a trabalhar dessa forma, já é uma ideia. Um outro investimento, bem mais, um segundo passo, seria a questão de investir na autogestão existencial. Ou seja, a pessoa começa a avaliar cada uma das áreas, desde a intraconscienciologia, a saúde holossomática, o lado profissional, a interconscienciologia, a parte financeira, a extrafisicalidade, e como é que isso se aloca hoje na vida da pessoa, certo? A partir daí, a pessoa começa a investir no que nós chamamos de priorização da programação existencial. Isso porque a prioridade proexológica é sempre a condição mais relevante que ela tem que ser atendida em primeiro lugar. Então, o intermissivista, ele tem que ter essa noção de que atender a programação existencial é o primeiro ponto. Como é que ele pode fazer isso? Priorizando. Na economia, a gente fala em trade-offs, né? A gente decide uma coisa em relação à outra. Então, no momento em que ele começa a priorizar a programação existencial, ele começa a verificar o que é a manifestação, ou pelo menos o fato da inteligência evolutiva funcionando, quanto à escolha de tempo, ordem, né? O que deve ser feito inicialmente. A prioridade ela é alguma coisa que é sempre colocada em primeiro lugar, obviamente que numa série, numa ordem. Então, a condição que está em primeiro lugar, em importância, em urgência, em necessidade, em premência, é assim que funciona. Portanto, a consciência, quando começa a investir nisso, ela começa a ver a tarefa mais prioritária, a atividade prioritária, a informação prioritária, o objetivo prioritário, dentre uma série de outros, né, que a gente pode avaliar. Perfeito, Fabiano. Olha, o assunto ele é muito vasto. A gente sabe que
É muito bacana isso que você trouxe aqui. Eu acho que tem muita gente que tem essa síndrome da dispersão e não sabe administrar. Agora, a gente está chegando aqui na reta final da nossa entrevista, que a gente está chegando aqui nos nossos finalmente. Tem alguma consideração, alguma palavra assim para fechamento, algo que deixamos aí passar batido para a gente já fechar o assunto? Perfeito. André, eu gostaria de deixar presente a questão de que não interessa exatamente em que ponto tu esteja. Mesmo quando ocorre um desvio na programação existencial ou na condição da pessoa, ela pode analisar e ver o que ela pode ser trabalhada. Sempre lembrando o seguinte, nós temos tempo ainda e a programação existencial ela é feita para que seja cumprida com um determinado nível de folga. Então, às vezes, a questão de, eu estou assim, dessa forma, vamos adaptar e verificar o que dá para fazer naquele momento. E sempre lembrando 2 itens que constam, inclusive, no manual da Proexis. A Proexis, ela é realizada a todos os minutos da existência e como resultado de pequenas, grandes coisas. Ou seja, não tem como mudar uma grande coisa se a gente não trabalhar as pequenas coisas. E lembrando, toda a programação existencial, ela exige cultivo diário a partir de um fato natural. Nem toda semente germina. Isso eu retirei exatamente do livro Manual da Programação Existencial, do professor Valdo Vieira. Olha, muito obrigado, Fabiano. Valeu a participação. A gente sabe que esse assunto aí é vasto. Vale a pena o seu retorno aí, a gente administrar e planejar a retomada aí de derivações e aprofundamentos desse assunto da síndrome da dispersão consciencial. Muito obrigado. Eu é que agradeço a gentileza do convite de vocês. Tá bem. Gente, agora nós vamos dar um passo adiante, que nós traremos o ProEx no mundo. São dicas de colegas que vão dar dicas para vocês. Vamos lá. Bem-vindos ao ProEx no mundo. Olá, meu nome é Laínio Losch e eu gostaria aqui de compartilhar com você algumas das minhas experiências em relação à programação existencial. Bom, esse foi um tema que sempre me interessou. Eu começo relatando o meu envolvimento, posso dizer, a partir da minha infância. Especificamente aos 10 anos, eu comecei a questionar sobre a vida, sobre o que vinha a ser a vida, qual era o propósito disso tudo. Eu tinha uma espécie de convicção íntima de que a vida não podia ser só aquilo que a sociedade, de uma forma geral, colocava, como nascer, crescer, estudar, arrumar uma formação profissional, um bom emprego, casar, ter filhos, trabalhar, se aposentar. Eu tinha essa certeza de que a vida não se restringia a isso. E em 1990, prestes a completar 15 anos, eu conheci a Conscienciologia, que então me esclareceu sobre uma série de elementos referentes ao nosso propósito, ao nosso papel na vida, de uma forma geral. E a partir de 1993, já envolvido no voluntariado dentro da Conscienciologia, eu decidi estudar o tema de programação existencial, me dedicar a esse tema. E nunca mais parei. Então, de lá para cá, eu venho desenvolvendo várias pesquisas dentro dessa temática da programação existencial. Me envolvi também na fundação, sou um dos fundadores da Associação Internacional da Programação Existencial, a APEX. Criei vários cursos, por exemplo, balanço existencial, identificação das diretrizes da ProEx, autogestão existencial, cosmovisão maxi-proexológica, dentre outras atividades. E também criei o Serviço de Apoio Existencial, cuja proposta é ajudar a pessoa com questões, direto ou indiretamente, relacionadas à programação existencial. Então, eu costumo falar que eu atuo auxiliando as pessoas na resolução de problemas como descobrir quais são as suas respectivas ProEx, como melhorar a performance, o resultado na realização das suas ProEx, como evitar os desvios, como avaliar se está conseguindo completar satisfatoriamente a sua programação de vida, dentre outras questões. Se eu puder sintetizar, para concluir aqui esse meu relato, eu costumo passar a seguinte ideia: a minha programação existencial é ajudar as pessoas a realizarem as suas programações existenciais. Então é isso. Muito obrigado e até lá.
Acabamos de presenciar mais um ProExis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Bem, pessoal, gostaram aí da dica do Loche? Muito bacana, né? O Loche é uma figurinha carimbada aqui dentro do processo da proexologia, mesmo porque ele foi um dos pioneiros aqui da Apex, ele foi o primeiro gestor, inclusive. E, basicamente, nós vamos indo para os finalmente, nós deixamos uma pergunta no ar lá no início do programa, que foi basicamente o seguinte: você olha a questão da evolução. Quando verificamos a questão de responsabilidade, você tem responsabilidade sobre a sua programação, sobre o seu projeto de vida. E as ações, as benesses kármicas, quando você realiza, porque vamos pensar, você planejou ajustar coisas do passado, apaziguar processo de relacionamentos anteriores, ou seja, ajustar o passado e você está de bem com ele. A vida é assim, a gente vive com acertos e erros, e os erros nós vamos procurar consertar, se não for agora, em vidas futuras. E aí o que a gente percebe? Que seguindo aquele esforço, a gente tem um caráter mais egoísta, ou seja, a programação existencial ela é mais egoísta, ela tem um foco na evolução individual, prioritariamente. Essa afirmativa, ela é verdadeira ou é falsa? Bem, a resposta, como muitos refletiram, é falsa. Por quê? Porque ela serve... É lógico que ela tem uma dose egoísta. Por exemplo, para você ajudar alguém, você tem que estudar e ter uma profissão. Não tem como, pessoal. Vamos lá. Você queira, por exemplo, chegar e ser um grande gestor de uma empresa, fazê-la prosperar, ser um empreendedor, ter ali muitos funcionários trabalhando para você. Você não vai conseguir esse objetivo, que é um objetivo que acaba... Você sabe que o gestor, uma pessoa que tem uma empresa, um empreendedor, ele tem um grande papel social. Seria... almejado, desejado que muitos brasileiros tivessem a sua própria empresa e elas fossem sucesso e muitos funcionários, ou seja, dando emprego, melhorando a renda, o bem-estar social. Então, para fazer isso, não dá para ser no achismo, não dá para falar assim, olha, eu vou me arriscar, eu vou usar o meu instinto. Gente, o instinto é coisa de bicho, é de animal. Nós temos que usar a nossa criatividade, a nossa lucidez, a nossa autocrítica, a nossa capacidade de resolver problemas. Para isso, você às vezes tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade. Então, para isso... Você tem que ser egoísta no primeiro momento para ser altruísta, a favor dos outros, no segundo momento. Então a gente percebe que tem esse equilíbrio, mas ela não deve ser focada no egoísmo. Ou seja, olhando até o tema que o Fabiano trouxe hoje, da síndrome da dispersão consciencial, nós não devemos nos guiar pelos nossos desejos. Nós não devemos olhar só para o que dá prazer, o que de alguma maneira, o prazer imediato principalmente. Porque a gente sabe, quando a gente faz um grande trabalho e acerta muitas coisas, resolve muitas pendengas do passado, nós vamos sentir felicidade lá na frente. Mas tem um custo, vai ter ali que muitas vezes engolir uns sapos, vamos ter que enfrentar algumas dificuldades e superar aquelas dificuldades. Não dá para desviar da dificuldade. Às vezes você tem que encarar e, de alguma maneira, aproveitar o que a vida está lhe oferecendo e dar a volta. Bem, gente, esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje. Nós estaremos de volta semana que vem, das 10 às 11 horas da manhã, todos os sábados, com o seu projeto de vida. Mantenha-se conectado na programação da RCI, 1320 AM, é a Rede Comunicador Iguaçu, sempre ao seu lado. Mantenha-se ligado na programação e até sábado que vem. Tchau!